Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Daiane, isso aqui mais uma vez falar um pouco da palavra de Deus. O tema de hoje é os pastores. Eles oferecem o mundo para as pessoas, né? Eles anunciam o mundo, querem que as pessoas fiquem nele, né? Eles prometem só coisas do mundo, né? Eles não têm a salvação para te dar. Eles oferecem as coisas do mundo. E as pessoas, naturalmente, né? Muitas pessoas procuram a saída, né, daquele problema, daquelas coisas, aquelas angústias. Muitas vezes ela está passando por aquele problema justamente, né, vamos por assim dizer, com a dívida com Deus. Como assim essa dívida com Deus? Muitas vezes é que Deus está chamando a pessoa, né, para poder a pessoa ver a palavra, conhecer, para poder ser salva. Outras vezes também Deus, a pessoa está afastada, né? A pessoa já não está mais na obra de Deus, né? E Deus quer buscar, chamar a pessoa, e Deus deixa um problema ali para ela poder voltar, né? Deus põe a mão na vida daquela pessoa que é para ela poder ver, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Mas os pastores, eles não veem isso, né? Os pastores, eles falam assim: eu determino para você uma bênção na tua vida. Você não sabe nem quem é a pessoa, né? Aí, pra quê? Pra pessoa estar em casa e falar: nossa, aconteceu mesmo o que o pastor falou, hein? Vou naquela igreja. É só pra isso, entendeu? Então, quando as pessoas chegam lá, hoje em dia não se é mais pregada a palavra de Deus. Se anunciam apenas... Eu não sei nem que tipo de paraíso, de Deus que os pastores falam na igreja. Porque eles pregam uma coisa totalmente diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia, ela fala de um Deus totalmente diferente do que os pastores pregam. A Bíblia, ela relata, né, de coisas, como que Deus age, né, da forma que Deus é, e totalmente diferente, porque o pastor, ele passa um Deus empregado, né, um Deus que tem que ser mandado 24 horas, que a pessoa tem que estar no erro, mas ele tem que estar abençoando, né? O Deus da Bíblia, né, ele já prega ao contrário, entendeu? A pessoa tem que ir buscar Deus, a pessoa tem que buscar Ele, né? Deus, ele dá chances para a pessoa, só que Ele também dá castigo. Se você desagradar Ele no caminho, se você não tá no caminho, entendeu? Então ele joga pragas, joga várias coisas para você poder se voltar para Deus. Então, tipo, deixa você lá, entendeu? E daí para você poder o quê? Não, vou ficar com Deus que é melhor. Então, na Bíblia, mostra temor, mostra como que fala sobre o inferno, né? Das pessoas que não seguem a Deus. Deus, ele permite a pessoa ser humilhada, a pessoa ser isso e aquilo. E daí Deus, ele fala assim: não, eu espero por vocês, vocês têm que voltar para mim. Então eu vou jogar isso para vocês, para ver se vocês voltam de coração para mim, né? Mas os pastores, eles mostram para a pessoa que Deus que tem que se arrastar para elas. Então as pessoas ficam tudo assim, sabe? Qualquer coisa, se você for falar, ela já veio com 4 pedras na mão. Deus, morde aquela pessoa porque ela falou mal do meu batom. Deus, morde aquela pessoa porque falou que meus olhos é preto, na verdade é marrom claro, né? Tipo assim. Então elas tipo manda Deus morder, como se Deus fosse aqueles cachorros que fica, né? Ai, Ralph, pega, e tem que pegar. Não, né? Não é assim. Falam para pisar na cabeça do diabo, coisas que na Bíblia não fala, pelo contrário, né? A Bíblia fala que é tipo como se fossem animais, que não sabe nem o que está dizendo. Aí a pessoa vai, pisa na cabeça do diabo, sei o que, queima. Não tem nada a ver isso, a Bíblia não pede isso. Então hoje as pregações são pregações vãs, né? Você escuta muitas vezes um pastor falar, aí você compara. Aquela gritalhada toda, ninguém não entende nada e começa a falar aquelas coisas. Você tem pessoas que ficam até com dor de cabeça, que não entende nada, e assim mesmo gritando, falando a palavra de Deus, era uma coisa. Mas eles gritam falando as palavras que eles querem. Tipo, fica jogando piada para as pessoas poderem dar mais dinheiro, fica falando para amarrar o demônio, entendeu? Ah não, isso é o demônio que você dá a oferta para a igreja. Aí compara. Você tá na igreja hoje em dia, a maioria das vezes, você vai para um farol, né, que passa um monte de carro assim, fica com a barulheira,
É a mesma coisa na igreja. Você só vê aquelas luzes lá passando, buzinando, né? E na igreja é do mesmo jeito, você vê aquelas pessoas. Aí hoje vê pregação, pessoal, né, até de uma igreja aí que a gente até relatou sobre esses dias, pulando no farol igual aqueles doidos lá. Que salvação isso vai dar? Gritando no farol: Jesus te ama! Tem pessoas que tá drogado, bêbado. É até perigoso também, né? Ver uma pessoa que tá com raiva da vida passar por cima deles, ou então vir em direção, quer se matar e vai matar a vida dos outros também, né? Então, tipo, é tentar também o seu teu Deus, porque altas horas, não é altas horas da noite, né? Foi mais ou menos assim à noite, né? Na verdade, não sei que horas começou nem terminou, mas eu vi mesmo assim que tava à noite. Então, hoje em dia os pastores pregam a vida na terra, né? Que você tem que correr atrás do carro, tem que correr atrás de pedir a Deus para isso, para você ter dinheiro, tem que ter vida boa financeiramente, você tem que ter casa própria, você tem que ter carro bom, trabalhando, ganhando milhões, e tem que ser chefe ainda, porque se você for empregado, né, para eles, Deus não está com a pessoa, quem está é o demônio. Mas é interessante que Jesus, ele veio para as pessoas pobres, né? Ele mesmo veio humilde, né, para mostrar que tem que ter humildade também, né? Que para Deus não é riquezas, não é isso e aquilo, é pureza no coração, né? Assim, não em dinheiro, né? Mas os pastores não, eles querem forçar, colocar na cabeça das pessoas que elas têm que ser ambiciosas, porque se eles colocar na cabeça delas que elas têm que ser ambiciosas, elas vão comprar o propósito que eles estão pedindo, né? Então as pessoas, eles falam: se você quer ser, não aceite isso na tua vida. Já ouvi muito isso na igreja. Se você tá com doença, seu filho tá doente, sua filha está se prostituindo, seu filho está nas drogas, seu casamento não está dando certo, o seu trabalho não está indo bem, profetize, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Coloque aqui, sei o que, na mesa do Senhor. Mostre para Deus que você é fiel. Peça para Deus, sei o que, coloque R$1.000 aqui. É daqueles gritos lá, sabe? É aquelas papagaiadas todas, sabe? Que não tem salvação nenhuma. Aí a pessoa sai da igreja já com aquela coisa: eita, hoje eu dei R$1.000 na igreja, então o pastor falou que a bênção é grande. O pastor falou que o negócio vai ser grande para mim, né? Então será que vai ser um carro de 2020 ou um carro de 2017? Porque um carro desse ano, do ano que vem, eu não quero não. Entendeu? Então, porque eu dei R$1.000 na igreja, o pastor falou que Deus tem que me dar 100 vezes mais, então ele tem que me dar, né? Ah, também eu vou fazer aquela oração lá, tem que colocar Deus na parede. E o pastor me falou também que se passar uma necessidade em casa, tem que bater na parede e falar que eu não aceito, porque eu dei R$1.000 na igreja. Não, Deus não fez nenhum, não está falando sobre nada disso, desse tipo de propósito que eles fazem. Aí quer dizer que eles inventam, pegam o dinheiro e Deus tem que pagar o pato, né? Deus é que tem que pagar lá o que eles fazem. Aí muitas pessoas, né, acabam se dando mal, né? Se dando mal por essas coisas. Eu vi aqui na internet um vídeo, né, da Igreja Universal, que ela fala, né, que tinha um cara que tinha AIDS. O cara, ele tinha AIDS, né? E daí ele estava fazendo tratamento, parece até que ele doou as coisas para a igreja. E o pastor falou assim: olha, você tem que fazer relação com a sua mulher sem camisinha, porque você, né, tá curado. Aí ele começou a fazer relação com a mulher sem camisinha, né? E acabou que ele ficou com pneumonia, emagreceu 40 quilos, né? A mulher também, assim, e daí teve uma piora total. Então acreditou num falso profeta. Então o que as pessoas querem mais? Por que essa igreja não acaba? Se foi tantas coisas provadas que são falsos profetas, que são isso e aquilo. Por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque lá falam coisas que o povo quer ouvir. O povo não quer ouvir a palavra de Deus, está na Bíblia. O povo, ele quer ouvir coisas que eles sonhem, sabe? Financeiramente, dinheiro. Então todo mundo sabe, gente, que ninguém na vida, nada, nem tudo é perfeito. Sempre tem que ter algum problema, né? Quem não tem problema nessa vida, né? Então os pastores, eles usam isso, né? Eles usam isso já para ser aquelas coisas, sabe, psicológico. Então eles têm certeza naquilo que eles estão falando.
Os pastores, eles têm certeza que aquilo que eles estão fazendo para o povo vai dar certo, mas eles não têm certeza da palavra, entendeu? Eles têm medo das pessoas ouvirem e sair fora das igrejas. Eles preferem ir para o inferno sem falar a verdade, né, do que perder 10 centavos no bolso. Eles trocam a salvação deles por 10 centavos. Se tiver 10 centavos a menos, né, o maior lá, o pastor maior, tira eles fora. Então eles têm medo disso, porque eles gostam de passar na praça e ser cumprimentados como chefe da lei, né? Vou mostrar aqui para vocês não acharem que eu não estou mentindo, né? A Igreja Universal do Reino de Deus terá de pagar uma indenização de R$300 mil a um ex-fiel que abandonou o tratamento contra a AIDS, contaminou a mulher e chegou à beira da morte. Para a justiça, o gaúcho de 36 anos foi convencido de que se livraria do HIV só com a fé em Deus e a doação à igreja. Em 2005, o homem descobriu que tinha o vírus e iniciou o tratamento. Angustiado, começou a frequentar os cultos da Universal por indicação de um vizinho. Em 2009, por sugestão de um pastor, o fiel parou de tomar os remédios e passou a fazer sexo sem camisinha com a sua mulher. Mas nem isso, nem a doação de um televisor e um computador à igreja foram suficientes para livrá-lo da doença e impedir a contaminação da mulher. Logo após interromper o tratamento, o homem foi internado com pneumonia grave, ficou em coma induzido e emagreceu 40 quilos. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que a Universal indenize o fiel por danos morais saiu no último dia 26. A igreja ainda pode recorrer no STJ, Superior Tribunal de Justiça. A Universal negou a publicação. Então você viu, né, aí que a Igreja Universal, né, ele doou várias coisas também e caiu na lábia de pastores, como muito, né? E daí, infelizmente, ele piorou, né, quase morreu, né? E daí, assim, se ele tivesse morrido, gente, né, então, com certeza, né, com certeza, essa alma, Deus iria cobrar dele, fora de outras, né, pessoas que já morreram acreditando nessas falsas promessas dos pastores. Então, é claro, gente, assim, que foi provado e vários pastores e várias igrejas não são diferentes dessa, né? Todas, né, já sabem o álibi que deve usar, né, aquela inteligência, sabe, maligna, de usar, né, aquela coisa psicológica que é o ser humano que, né, não, o ser humano gosta de dinheiro, então vamos usar essa tática, né, do dinheiro. E por conta disso, eles vão dar o dinheiro para nós, que a nossa igreja vai ser linda e maravilhosa, nossos bolsos vai ser cheios, vamos andar de carros, ainda vamos ser cumprimentados como grandes chefes, né? Então, infelizmente, né, os pastores enganam o povo acredita. Agora, vai uma pessoa pregar a palavra de Deus? Gente, eu acho assim um cúmulo, um absurdo. Você pegar a palavra de Deus, né, e falar para pessoas que são de igrejas. É terrível, né? É mais fácil você pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar a palavra de Deus do que falar para uma pessoa que conhece, tem mais de 25 anos na palavra de Deus. Aí agora vamos ver os costumes, né, que os pastores pregam, né? Então, assim, se o mundo está moderno, para eles Deus também tem que ser moderno. Os louvores de hoje em dia é terrível, né? É funk, é tudo, né? Então, os pastores, eles usam cada tática para chamar um monte de gente para dentro, né? Católicos, daqui a pouco eles vão colocar imagens dentro só para chamar mais católicos, né? Que para eles católicos pagam mais. Então, assim, hoje, né, os pastores são bem bizarros, né? São bem loucos, assim. Então você vê que hoje em dia, né, os pastores, eles oferecem casas, oferecem empregos bons, oferecem tudo na terra, menos a salvação, menos a palavra de Deus, né? Tem pessoas que são capazes de defender esses malfeitores, né? Aí você vai falar da palavra de Deus
eles negam, né? Falam que não, que o Antigo Testamento, Deus era um Deus muito bravo, né? Eles questionam, né, a palavra de Deus, falam, não, Deus, a gente não aceita o Deus do passado, não. Então, assim, né, eu já falei para um falso profeta, né, assim, e ele falou que o Antigo Testamento não vale. E ele, gente, falou que não, o Antigo Testamento não serve de nada, menos um, né, que é Malaquias 3:10, que diz assim: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que seja alimentado em minha casa, né? Então é essa parte preferida, né? É interessante que Deus, ele já sabe, né, das coisas que vão acontecer mais à frente. E ele joga isso aqui, e Deus jogou logo lá no Velho Testamento. E eles amam essa palavra. E daí não tem, e para ir assim, como é sobre dinheiro, eu tenho certeza que se tivesse, né, o resto do Antigo Testamento todinho sobre dinheiro, eles iam mudar. Não, o Novo Testamento não vale, o que vale é o Antigo. Não tem nada a ver, gente. Quer dizer que o Antigo Testamento, lá tem dizendo as pragas que Deus jogou, né? Lá tem dizendo os mandamentos. Então essa tática, eles já trazem pessoas que adoram imagem. Só que lá dentro não é pregado contra a imagem. Lá dentro não é pregado que os gays não vão para o reino dos céus. Lá dentro é pregado que para temer a Deus, para se arrepender, para voltar atrás. Não, lá é só para buscar dinheiro. Os pastores falam assim, não, essa casa só sai rico, pessoa daqui. E um monte de gente vai lá. É a mesma coisa já se oferecendo, vem aqui pegar 1 milhão. Vai um monte de gente. Quem que não vai pegar 1 milhão de graça? Só que na verdade, a gente, você viu o que aconteceu aí com o rapaz, né? Ele foi na lábia de um falso profeta, né? Muitas vezes o diabo até age, né? Ele que a riqueza foi dada pro diabo, ele dá para que ele quer, né? Então muitas vezes o diabo, para ele não custa nada fazer um teatro, se manifestar na voz de um falso profeta, né? E ficar conversando. Nunca vi amizade tão mais profunda do que um pastor e um diabo conversando, né? O falso profeta, ele pergunta, o diabo responde: você tem raiva de mim? Eu te odeio, isso aqui. Então né, já é amiguíssimo do outro, porque um faz o teatro para o Satanás, né, o demônio que está na pessoa, para ganhar a alma do pastor e das pessoas que estão ali, né, e o pastor usa ele para provar para o povo que ele não é um falso profeta. Então isso bate muito bem. E daí, assim, os pastores, eles levam, né, assim, a melhor porque vê o dinheiro, só que a alma do povo, que é bom, não tem, entendeu? Então, assim, eles impedem de entrar, impedem os outros de entrar, né? Eles impedem os outros de entrar no reino de Deus. Aí quando chega, não se espante quando chegar a vinda do Senhor, né? Quando os pastores ficarem, a maioria. Porque é normal, porque hoje você vê, a Bíblia é clara, você vê falsos pastores pregando, né? Se você chegar, pastor, nossa, a Bíblia diz que você tá certo, hein? Tá fazendo um ótimo trabalho. A igreja tem ar-condicionado, tem comida vendendo na porta da igreja. Isso é bom, né? Para arrecadar dinheiro. Rapaz, é para arrecadar um dinheiro. Aí mas você chega pro pastor e fala: pastor, a Bíblia está falando que não está em concordância com a sua palavra, porque você está vendendo coisa na igreja. A Bíblia está falando que não pode. Não, rapaz, mas que isso aqui é para boas obras, é para salvar aquela criancinha, ou então para dar para casa de caridade. Aí, só que assim, eles não chegam, né, numa conclusão. É um mandamento de Deus, né? Então Deus, ele não quer saber de nada, ele quer saber do mandamento dele. Tem várias outras maneiras de você ajudar. Não fique espantado: nossa, ela está falando que a gente não deve ajudar o próximo. Não estou falando isso. Eu estou falando que para Deus, né, não tem obstáculo para obedecer a palavra dele. Para Deus não tem queixo, não tem lábia, não tem nada. Deus, ele quer a explicação correta, tá? Mesmo se Deus descesse, né, e falasse para os pastores que eles estão errados, eles ia pedir para Deus ir para aquele lugar, porque eles estão certos. Eles estão no caminho errado, né? Eles estão no caminho errado e não querem olhar, né? Eles não querem ver, né, que eles estão no mau caminho. Aí se você ler segundo Pedro, então assim, eles passam para as pessoas, né, um Deus que não aumenta a voz em hipótese nenhuma.
Você pode bater assim na cara de Deus, que Deus ele vai falar que lindo, né? Então, os pastores, eles não têm nenhum temor. Que temor que as pessoas vão ter de Deus? Vai ter desrespeito, né? Porque um Deus que eles falam que dá qualquer coisa, que dá riqueza, que dá tudo, né? Ainda dá salvação. E serve eles, e eles tentando no mundo e na igreja, fazendo o que eles querem, sem arrependimento. Eu não sei que Deus é esse, porque a Bíblia relata outro Deus, né? E a gente vai falar na internet, pregar um versículo, para eles é como se fosse tanto escândalo. Nossa, menina, mas da onde você tirou essa palavra? Que Deus é esse? Que absurdo, que ridículo, né? Aí lá, se você ler, e daí assim, eles acham que tudo que aconteceu, né, em Jerusalém, em Israel, eles acham que não vai acontecer hoje em dia, né? Não, mas lá foi em Israel que Deus fez, graças a Deus não vai chegar aqui não. Aí se você abrir Jeremias 25, 29, é pela cidade onde meu nome foi invocado que começo a punir, e vós estareis incertos, né? Do meu castigo, ele diz, né? E pela cidade onde meu nome foi invocado que começo a punir. Por que nessa cidade que o nome dele vai começando a ser invocado, ele vai começando a punir? Não era para receber bênçãos? Porque saber da verdade e ainda continuar no erro, né? Saber da verdade e ver o erro e não falar nada, né? Então Deus começa a punir essa cidade. Aí ele pergunta: e vós estareis isentos do meu castigo? Ou seja, será que vocês vão estar de fora do meu castigo? Não sereis poupados, pois que farei vir a espada sobre todos os habitantes da terra, né? Então, a promessa de Deus, oráculo do Senhor dos Exércitos. E assim profetizarás: ruge o Senhor do alto do céu, e de sua morada santa faz ouvir a sua voz. Ruge contra o seu rebanho. Olha só, ele ruge contra o seu rebanho, né? Então, hoje, né, eu estava falando, eu coloquei até na internet, deixa eu ver até se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Eu coloquei na internet, né, a seguinte palavra, né? Rapidinho aqui. Peraí, deixa eu ver. Que é a verdade, né? Então, assim, as pessoas, elas não querem saber da verdade. Para elas é um escândalo, né? Para elas, assim, se você for falar que a igreja está vendendo e que é errado, e elas falam assim para defender o pastor delas, né? Querer tirar o olho, a palha do olho do irmão, sendo que o seu tem uma trava, você não pode julgar. Não julgueis para que sejam julgados. Eu não fico reparando na vida dos outros, essas coisas, né? Sendo que Deus fala, né? Que a pessoa tem que falar. Se a pessoa não falar, a pessoa vai ser cobrada, né? Por que não falou? Entendeu? Então, assim, Deus, ele deixa claro, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, Deus, ele deixa claro. E as pessoas, elas querem pegar qualquer pedacinho, qualquer desculpa, né? Para Deus. Só que para Deus não tem. Eu coloquei assim, ó: não serão arrebatados as igrejas que não querem aceitar que estão erradas. Não sei por que muitas igrejas, ao estarem erradas, não querem aceitar a correção de Deus. Será que elas estão preparadas para receber as pessoas do mundo? Pessoas doentes, drogadas, pessoas precisando de Deus, etc. Como? Se nem a própria igreja quer receber a correção do Pai? Davi, apesar de estar com Deus, o desagradou, pecou, mas ele aceitou a correção de Deus e o castigo. Ele arrependeu-se, né? Em Mateus 21:12, Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos comerciantes de pombas. E os chamavam covil de ladrões. Aí a pessoa vai querer processar a gente, né? Aí vão processar vocês,
Vou querer tirar tudo que vocês têm. Se vocês tiverem piolho, vocês têm que me dar o piolho, né? Então eu vou processar porque vocês me chamaram de ladrões. Não foi eu, foi a palavra de Deus que chamou vocês de ladrão. Então eu falei para a mulher, se ela achou ruim, ela tem que reclamar com Deus, porque foi Deus que falou essas palavras, né? E ele mandou as pessoas falarem essa palavra, só que não é dita, né? A maioria das igrejas fazem e vendem propósitos, né, para que o povo se dê bem no trabalho, no casamento e outras coisas. Mas eles não pregam arrependimento, temor a Deus. As igrejas fazem no altar vendas, política, bingos, vendem comidas, né, vendem móveis, roupas, falam mentiras, escondem o Deus da Bíblia e várias outras coisas, deixando assim cego o povo de Deus e desagradando a Deus, né? Porque Deus pediu para Jeremias pregar, né, sempre no templo, que hoje é chamado-se igreja. Porque Deus fala na Bíblia, cuidado com os falsos profetas, eles enganarão a muitos, se for possível até os escolhidos, né? Porque em Apocalipse 2:1, Deus manda várias cartas, né, para as igrejas mudarem seus caminhos, ou a mão de Deus irá contra elas. Deus, o teu povo não tem o teu povo não tem quem os apacentem, né? Aí uma mulher foi, né? E ela comentou, acho que ela até tirou os comentários dela que aqui não estão sendo encontrados. E ela com certeza tirou, né? Porque foi um homem foi e ele tipo concordou com o que eu estava falando, né? Só que ela já tirou, né? Eu coloquei sobre os gargantas de Cristo, uns cantores que com certeza vendem CD, né? E daí eu coloquei aqui e ela tirou o comentário dela, né? Ela falou que tinha 25 anos de trabalho, disse aquilo, que era uma mulher de Deus, né? Que ela não fica reparando na vida dos outros e que devemos pregar, né, para os drogados, o amor e o carinho de Deus. Mas isso já é pregado, chega e transborda, né? Só em você olhar para o mundo, você já vê que Deus te ama. Só em você olhar para si mesmo, você já vê que Deus te ama. Só em Ele ter te dado vida, né? Só em Ele ter te dado a chance de ter um arrebatamento, a chance de ser salvo, isso já prova que Ele ama. E fora que as igrejas esmanjam isso de montão, né? E a Bíblia também fala. Só que não é pregado, gente, arrependimento, não é pregado os castigos de Deus, não é pregado que Deus está cansado de perdoar, não é pregado que a pessoa tem que voltar para Deus. Isso não é pregado, não. Entendeu? Então ela falou que, querida, você tem que, se eu quer, tipo assim, estimulando assim que eu parasse, né? E que eu estava errada o que eu estava fazendo, né? Que ela tinha 25 anos, que ela não era qualquer pessoa. E eu falei várias outras coisas. Falei também, né, pra ela que a pessoa, se ela tem 25 anos de igreja, ela não aprendeu nada, né? Porque se ela ainda está contra a palavra de Deus, se ela disse que é uma pessoa de Deus está contra, então é assim, gente. Você coloca uma coisa na internet, todas aquelas pessoas que você nem esperava, né, que fosse te dar um chute, né, aparece. Você nunca imaginou, eu nunca imaginei na vida que eu ia colocar uma coisa na internet, da Bíblia, e viesse um pastor contra. Eu nunca imaginei que eu ia colocar uma palavra da Bíblia e viesse uma obreira contra aquilo. Entendeu? Então é como hoje estava passando aqui, né, na televisão. Tinha uma cidade bem pequenininha que era cheia de ladrões políticos, né? Tinha empresas mentirosas e o povo quisesse que se danasse. Mas quando ia atrás para descobrir, né? Eles queriam tudo, sabe? E o povo estava querendo o que era deles, né? E eles esconderam, inventando mentira, ficando nervoso, quer brigar e tudo. E hoje é assim, se você coloca uma coisa que para os pastores põe em risco a vendas, eles já explodem, já não querem mais, sabe? Se for possível até mandar matar. Não diretamente, né? Mas tipo, sabe, aquele jeito lá. Poxa, tem uns pessoal aí acabando com... Eles vão falar logo pra quem? Pra um ladrão, estrupador, né? Pra aquelas pessoas, tô dando um exemplo. Aquelas pessoas que é ladrão, estrupador, assaltante, matador. Chega e fala: poxa, cara, tô tendo um problema aí com as pessoas, sabe? Tô pregando contra a palavra de Deus, né? Poxa vida, a pessoa fazendo a obra para ajudar aquelas criancinhas,
sabe? Fazendo tipo aqueles teatro, sabe? Aqueles teatro pra poder, sabe? Poxa vida, né? Mas Deus ele pode muito bem usar uma pessoa pra acabar com a voz deles. Aí o bandido vai e fica. Então eu vou pegar esses caras aí. Tipo assim, fica passando a entender, sabe? Aquelas simulações, né? Mas eu vou orar pra eles, viu? Mas eu não sei se Deus vai ter piedade, não. Eu não sei se Deus vai ter piedade, não. Então assim, irmãos, essa palavra, né? Até estendi um pouco o vídeo, mas essa palavra mais é para os falsos profetas, né? Porque ele... Então, o povo, os falsos profetas, eles querem ser bem sábios. Só que existe dois tipos de sábio, né? Existe o sábio, né? Que é aquele sábio que vai pela palavra de Deus, né? Que vai por amor a Deus, pela voz de Deus. E tem um sábio que vai para o mal. Eclesiastes 21 diz assim, 21:9. Quem constrói sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopa. Seu fim será a fogueira. O caminho dos pecadores é calçado de pedras úmidas, mas eles conduzem a região dos mortos às trevas. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito nela. A sabedoria é o bom senso. São a consumação do temor a Deus, que hoje não tem nas igrejas, né? Isaías 2:10, né? Fala assim: refugiai-vos nos rochedos, escondei-vos debaixo da terra, sob o impulso do terror do dia do Senhor, do terror do Senhor, que diz, e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantará para aterrorizar a terra. Isso é pregado nas igrejas? Eu acho muito difícil, né? Porque muitas pessoas, né? As pessoas, como o exemplo, a Testemunha de Jeová, elas não acreditam que Deus, ele vai fazer, tipo, um paraíso fora da terra. Para eles, o paraíso é aqui a terra, né? Mas Deus fala que ele vai aterrorizar a terra. Como que é esse negócio? Eu não entendo, né? Então, assim, em tantas... Então, é como a gente estava vendo aqui na televisão, né? Tantas provas para prender um político e não prendem. Aqui, gente, tanta prova que a gente já falou aqui, né? Dos falsos profetas, dos falsos pastores. Falamos alguns tipos de igreja, demos exemplos, as pessoas não querem. Não querem, elas querem aceitar mesmo os falsos profetas. Elas querem mesmo a ira de Deus na vida delas, né? Porque elas não querem aceitar a punição de Deus, né? Elas não querem aceitar que o dia do Senhor é tão grande assim. Elas não querem aceitar que Deus, ele vai ser capaz, né? Que elas não acreditam que Deus é capaz de rir do sofrimento de alguém, né? Porque na desobediência, né? Então, assim, eu em breve vou fazer uns vídeos, né? Provando mais uma vez, né? Que devemos sim pregar, né? Para as igrejas também, né? Porque lá também vem um dos piores pecados. E para Deus, gente, ele não pesa muito, não tem diferença de pessoas, né? Tipo, aquela pessoa é pobre, eu vou dar menos bênção. A rica eu vou dar mais. Não. Mas para Deus, o pecado pior é aquele pecado que peca sabendo que está pecando. Porque a Bíblia, eles sabem que está errado e continuam fazendo errado, e eles ainda dizem que estão certos, né? Então, assim, eu dei essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar o verdadeiro Deus na Bíblia, não o Deus do mundo, que é assim que os pastores oferecem, né? Os pastores, eles oferecem o mundo, né? E não a salvação. Os pastores, eles oferecem o inferno. Os pastores, eles oferecem o inferno, oferecem o mundo, que é o caminho bem mais fácil, né? Mas não oferecem a salvação, o caminho mais difícil, o caminho mais direito, que conduz à salvação, que é Deus. Não, eles pegam o do mundo mesmo, que é o mais fácil. E para isso também é mais fácil ganhar dinheiro, né? Então cabe a você, irmãos, escolher o caminho do inferno ou o caminho de Deus. Mas sabeis vocês que o caminho do inferno é bem largo, mas o caminho de Deus é bem estreito, é bem difícil, é bem complicado, né? Mas no final tem a salvação. É diferente do inferno, né? Que no final tem o inferno que vai ficar queimando, ardendo para sempre. Eu dei essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar a salvação em Deus. Amém.